No próximo capítulo da novela Carinha de Anjo, Gustavo pergunta à filha Dulce o que aconteceu, preocupado. Dulce diz que sua cabeça parecia que ia explodir. Gustavo pergunta como ela está agora. Dulce responde que está melhor, mas sente como se tivesse um martelo batendo na cabeça. André diz que fará alguns exames e pede que não se preocupem. Gustavo pergunta a Estefânia como ela chegou ali, já que estava ocupada. Estefânia começa a responder, mas Fabiana explica que ligou para ela cedo, quando Dulce começou a passar mal. Dulce acha que tomou muito sorvete e sua cabeça começou a doer. Gustavo pergunta ao Dr. André se pode ser algo sério. André tranquiliza dizendo que é normal. André pede para Dulce ir com ele. Dulce geme de dor, dizendo que a dor está voltando. André novamente pede que Dulce vá com ele. Cecília concorda com a Madre Superiora sobre detestar mentiras e pede licença ao padre. A Madre Superiora interrompe Cecília e pede que ela olhe para ela. Gabriel diz que Cecília só precisa contar a verdade. Cecília responde que não pode trair a confiança das pessoas e sugere que a madre fale com a irmã Fabiana e que o padre tire suas dúvidas com Dona Estefânia. Gabriel pergunta sobre Estefânia. A madre insiste que Cecília conte a verdade, dizendo que é sua obrigação. Cecília concorda e menciona que todos só querem o bem de todos. Gabriel pergunta o bem de quem, e Cecília responde que é o bem de todos. A madre pede para Cecília ser mais objetiva e pergunta se a irmã Fabiana está ou não com dor de garganta. Cecília responde que não. Gabriel pergunta se Dulce Maria estava com dor de cabeça naquela manhã. Cecília responde que não. A madre pergunta o motivo de tantas mentiras. Cecília diz que é um duelo dos teimosos. Gustavo pergunta alguma coisa errada. Dulce tranquiliza o pai, dizendo que o problema é na cabeça, não no coração. André afirma que Dulce não tem nenhum problema e parece estar ótima, dizendo que foi apenas uma dorzinha de cabeça normal. Dulce brinca que é normal a cabeça fazer toin-oin-oin de vez em quando. Gustavo sugere sarcasticamente que talvez seja uma virose. André concorda, dizendo que esse seria o próximo palpite dele. A campainha toca e André avisa que vai atender a porta, já que está sem secretária. Gustavo pergunta novamente a Dulce onde dói exatamente. Dulce aponta o local e Gustavo acha engraçado, pois pensava que era do outro lado. Dulce afirma que dói tudo. Atrás, na frente, dentro e fora. Gustavo pergunta a Dulce Maria se ela tem certeza de que isso não é mais uma de suas mentiras para sair do colégio. Cecília vai explicar a situação para a madre. Madre concorda e espera a explicação, pois não entende a ideia de duelo de teimosos. Cecília explica que todos ficaram indignados com a injustiça sofrida por Verônica, que perdeu o emprego e foi humilhada por causa da mentira de duas crianças. Gabriel concorda que é verdade. Explica que seu irmão, sendo teimoso, só aceita Verônica de volta se ela pedir desculpas. Madre conclui que Gustavo é um dos teimosos do duelo. Cecília informa que Verônica também é teimosa, pois gritou, brigou e pediu demissão. Cecília diz que decidiram conversar com o Dr. André, que chamou Verônica para uma entrevista de emprego. Gabriel explica que sua sobrinha inventou uma dor de cabeça, para que o pai fosse correndo para lá. Cecília confirma a explicação de Gabriel. Madre comenta que Cecília e Fabiana estão se mostrando rebeldes. Gabriel conclui que Gustavo e Verônica terão que se encarar e resolver sua teimosia. Gabriel elogia a ideia como genial. Gustavo pergunta a Dulce se ela realmente está com dor de cabeça. Dulce hesita e começa a responder. André convida Verônica para entrar, dizendo que a consulta está prestes a terminar. Gustavo, surpreso, pergunta o que Verônica está fazendo ali. Verônica, também surpresa, reconhece Gustavo. Verônica explica com estranheza que veio para uma entrevista de emprego com o Dr. André. Gustavo percebe que é uma armação e acusa os outros de terem planejado tudo. Verônica pede que alguém explique o que está acontecendo. Estefânia.
Afirma que só fizeram sua parte e sugere que Gustavo e Verônica conversem civilizadamente. Dulce anuncia que o duelo dos teimosos está prestes a começar. Fabiana afirma que tudo é para o bem deles, e chama a Dulce para sair. Gustavo, indignado, pergunta a Verônica por que ela fez aquilo. Verônica diz que não fez nada, e que foi chamada pelo Dr. André para uma entrevista de emprego. Gustavo, sarcástico, diz que é impossível acreditar na coincidência e acusa Verônica de planejar tudo. Verônica, desinteressada, diz que não importa o que ele acredita, e que não perderá mais tempo com suas ofensas. Tenta sair, mas a porta está trancada. Verônica, batendo na porta, pede que abram. Estefânia diz que não vai abrir, e que eles só sairão quando pararem de ser infantis. Fabiana incentiva Verônica a conversar com Gustavo. Verônica, irritada, pede que abram a porta. Dulce insiste que devem ser firmes e não abrir a porta. Estefânia afirma que irão até o fim, e saem para tomar um café, deixando Gustavo e Verônica para conversar. Gustavo chama por Estefânia, mas percebe que foram embora. Verônica acha a situação absurda, e critica fazer isso na frente de uma criança. Gustavo minimiza a situação, dizendo que Dulce é a mais maluquinha. Verônica concorda que Fabiana encontrou a parceira perfeita. Gustavo inclui Estefânia no grupo, afirmando que o trio é capaz de tudo. Verônica nota que até convenceram o Dr. André. Gustavo admite que deve desculpas a Verônica. Verônica desculpa Gustavo, entendendo que é normal suspeitar dela. Gustavo refere-se a um incidente anterior na empresa, admitindo que foi grosso. Verônica reconhece que também não foi leve, e que ficou magoada por questões pessoais. Gustavo pede que ela explique seus problemas. Verônica revela que sustenta os pais, que fizeram muitos sacrifícios para ela estudar, e que o pai está doente. Gustavo pergunta se eles moram em Campo Grande e Verônica confirma. Verônica explica que precisava do emprego por causa da doença do pai, e da necessidade de sua mãe cuidar dele. Gustavo pergunta se Verônica encontrou algo melhor ou se podem recomeçar. Na escola, as crianças têm aula de textura. Longe do escritório, Estefânia e os outros se perguntam como está a conversa entre Verônica e Gustavo. Gustavo diz que continua precisando de uma secretária e elogia o desempenho de Verônica no teste. Verônica, surpresa, pergunta se realmente agradou. Gustavo confirma e comenta que acredita que o plano dos outros está funcionando. Verônica explica que não quer o emprego por pena, e não mencionou sua família por esse motivo. Gustavo interrompe, dizendo que quer ela pela competência e experiência, e acredita que os outros acreditam no sucesso deles. Verônica concorre, fazendo uma piada sobre acreditar no sucesso profissional. Verônica alerta que não falaria mal da empresa anterior. Gustavo esclarece que foi uma brincadeira de mau gosto de outras pessoas. Verônica propõe começar do zero, sem mágoas. Gustavo concorda, sem ressentimentos. Verônica agradece pela oportunidade e promete não decepcioná-lo. Gustavo comenta sobre a reunião discreta e sugere irem embora. Gustavo chama por Estefânia e percebe que ainda não abriram a porta. Verônica pergunta se a porta ainda está fechada. Gustavo acredita que elas ainda estão no café, e decide ligar para Estefânia. Gustavo descobre que o celular de Estefânia foi esquecido, e prevê que a reunião vai demorar mais. Estefânia decidem voltar para o escritório. Inácio e Diana discordam sobre o futuro de Zé Felipe e Zeca. Verônica comenta sobre a necessidade dos outros voltarem, porque Fabiana não pode ficar muito tempo longe do colégio. Gustavo concorda, mencionando que a madre é exigente. Verônica compara Gustavo à madre em ser exigente. Gustavo admite ter sido controlador devido às experiências passadas. Verônica compreende, mencionando o medo de perder as coisas com o tempo. Gustavo brinca sobre o comentário de estar ficando velho. Verônica pergunta sobre a perda da esposa de Gustavo. Gustavo fala sobre o grande amor que foi sua esposa. Dulce chega e pergunta se é guerra ou paz. Gustavo fala sobre o entendimento entre ele e Verônica devido ao plano maluco.
Verônica anuncia que é a nova secretária de Gustavo e começará imediatamente. Dulce celebra e elogia Gustavo como o melhor pai do mundo. Fátima começa a desconfiar que Flávio pode ter lhe enganado quanto ao assalto. Aidê aconselha Flávio a não ignorar Fátima, para que ela não desconfie do plano. O vilão diz que fará isso, e que devolverá o dinheiro, pois quer aplicar um golpe maior contra a irmã de Cecília. Gustavo diz para Nicole, para esquecerem por um momento, o comercial dela com Dulce. Fabiana descobre que vai dar aula para Zé Felipe, que quer fazer dupla com Zeca. Nicole fica enciumada ao saber que Gustavo ficou preso no consultório com Verônica. Frida e Bárbara armam um novo plano contra Dulce e Maria, dessa vez na hora de dormir. Elas pintam o rosto da carinha de anjo, que dorme.